A filosofia antiga costuma ser apresentada como o berço da reflexão sistemática sobre o ser, o saber e a vida boa. Mas essa simplificação esconde a riqueza de tradições, que desde o Mediterrâneo até o Oriente estabeleceram modos distintos de perguntar e responder. Se no mundo grego, a interrogação crítica sobre a natureza e a polis inaugurou um método argumentativo centrado na razão pública. Na Índia e na China clássicas, surgiram matrizes igualmente complexas, em que o autoconhecimento, a ética do dever e a harmonia social ganharam contornos próprios. Essas heranças não são apenas arqueologia intelectual, elas permanecem operantes nas categorias com que pensamos ciência, direito, política e moral, ainda que muitas vezes sem nos darmos conta. Portanto, falar de principais filósofos antigos exige mais que uma lista, um quadro interpretativo que articule escolas, problemas e legados transcivilizacionais. Entre os gregos, o arco que vai dos pré-socráticos a Aristóteles delineia uma passagem do espanto cosmológico à sistematização enciclopédica. Tales, Anaximandro e Anaximenes buscaram no próprio cosmos os princípios da realidade, abrindo caminho para explicações naturalistas que substituíssem o apelo exclusivo ao mito. Heráclito e Parmênides, em tensão dramática, formularam concepções do devir e do ser, que obrigaram gerações a refinar a lógica e a ontologia. Já os atomistas, Leucipo e Demócrito, imaginaram a tessitura do real como combinação de elementos indivisíveis, oferecendo um horizonte que ecoaria muito além de seu tempo. Sócrates, ao deslocar o foco do céu para a cidade e o caráter, consolidou a filosofia como exame crítico da vida e como exercício de consciência moral. Sua Maêutica, mais do que um método, institui um ideal de cidadania reflexiva, no qual a autoridade do argumento supera o argumento da autoridade. Em Platão, esse impulso ganha a forma de uma metafísica das ideias e de uma teoria da justiça que interrogam o fundamento do conhecer e do governar. Em Aristóteles, a filosofia torna-se uma arquitetura de saberes, articulando lógica, física, biologia, ética e política em uma visão teleológica do mundo. As escolas helenísticas traduziram esse patrimônio para a experiência concreta da existência, sob o impacto das mudanças culturais e políticas do período. O estoicismo propôs uma ética do assentimento racional e da cosmópolis, em que liberdade se mede pela conformidade à razão universal e pela disciplina dos afetos. O epicurismo cultivou a serenidade por meio da amizade, do cálculo de prazeres estáveis e da crítica ao medo da morte e dos deuses. O ceticismo, por sua vez, ensinou a suspensão do juízo como antídoto contra a dogmaticidade, valorizando a tranquilidade que nasce da prudência epistemológica. No mundo romano, a filosofia tornou-se também arte de governo e pedagogia do cidadão. Sêneca e Marco Aurélio, alicerçados no estoicismo, converteram princípios cosmológicos em conselhos práticos para dominar a ira, enfrentar a adversidade e servir ao bem comum. Cícero fez da eloquência um veículo de mediação entre a tradição grega e as necessidades da república, defendendo virtudes cívicas e um ideal de dever. Lucrécio, retomando Epicuro em poema, ofereceu uma cosmologia materialista que libertava da superstição e convidava à medida, fora do âmbito greco-romano. A Índia clássica apresentou sistemas robustos, que não cabem no estereótipo de sabedoria espiritual, sem rigor. Enui, Ya, Vai e Ika, S, Ria e Olga desenvolveram lógicas, ontologias e psicologias minuciosas, debatendo inferência, categorias do real e disciplina mental. O budismo inaugurou uma análise filosófica do sofrimento e do eu, em diálogo crítico com as escolas védicas, por meio de teorias sobre impermanência, vacuidade e cognição. Jainas e Vedantinos disputaram com sofisticação a relação entre substância, consciência e libertação, num cenário de intensa erística e erudição. A China antiga legou um repertório filosófico centrado na ética pública, no papel das instituições e na arte de governar. Confúcio, Mêncio e Xunzi elaboraram uma antropologia moral que equilibra natureza, hábito e ritual,
apostando na formação do caráter e na responsabilidade comunitária. Laozi e Zhuangzi ofereceram uma crítica sutil do voluntarismo e do excesso normativo, evocando o fluxo do Dao como medida de espontaneidade e equilíbrio. Moístas e legalistas debateram critérios objetivos de utilidade coletiva e a eficácia das leis, moldando concepções de mérito, punição e ordem. O neoplatonismo tardo-antigo buscou reagregar o plural em torno do uno, ressignificando a metafísica platônica para integrar hierarquias do ser e experiências místicas. Plotino concebeu a realidade como emanação e retorno, iluminando a via contemplativa como forma superior de conhecimento e de autotranscendência. Porfírio e Proclo sistematizaram essa tradição, influenciando a posteridade bizantina e medieval latina, além de dialogarem com correntes religiosas emergentes. Com eles, a filosofia antiga mostrou sua capacidade de síntese entre especulação e espiritualidade. A unidade que atravessa esse mosaico não é uma doutrina única, mas uma ética do pensar, argumentar, examinar, pôr à prova e depurar crenças. Essa ética criou procedimentos, definição, distinção, demonstração, contra-exemplo, que se tornaram as ferramentas normativas da racionalidade ocidental e dialogaram com outras racionalidades. O que a antiguidade nos entrega, portanto, é menos um catálogo de respostas e mais um método para navegar a ambiguidade das coisas humanas. Em tempos de informação abundante e convicções rápidas, esse legado é um convite à lentidão crítica, à escuta e à coragem intelectual. Assim, os principais filósofos antigos não são apenas nomes ilustres, mas marcos de problemas que ainda nos definem. Que é real, como sabemos, o que devemos, como viver juntos, revisitar suas obras, de múltiplas tradições. É reabrir a possibilidade de um espaço comum de razão, no qual a divergência se torna fecunda e a autoridade se submete ao melhor argumento. É por isso que a antiguidade filosófica continua atual, porque nos educa a discernir, a justificar e a escolher com consciência. E porque nos lembra que uma vida examinada, para além de qualquer época, é a promessa mais alta da liberdade humana.